Então, vamos iniciar. Muito bom tê-los conosco. Já somos mais de 110 pessoas conectadas para mais um episódio do RH Live Meetings, oferecido pelo Progep FIA, que é o Centro de Pesquisa em Educação Executiva especializado em Gestão de Recursos Humanos. Quem apresenta o tema para a gente são os coordenadores, professores, doutores, livres docentes da FEA USP, Joel Dutra e André Fischer. O tema é liderança em ambientes de teletrabalho e eles vão explicar para a gente como manter a equipe engajada e como construir os resultados e como mensurá-los à distância. Antes disso, eu me apresento, sou a Fabiane, faço parte do marketing da FIA e vou falar um pouco da FIA para você. Muita gente conhece a FIA, mas não sabe exatamente o que a FIA faz. Nós atuamos em 3 diferentes áreas. Na educação, somos reconhecidos internacionalmente como referência de ensino, mantemos intercâmbios, convênios com universidades da Europa, dos Estados Unidos, das Américas e da Ásia. Temos cursos de graduação em administração, MBA, pós-MBA, pós-graduação, e um portfólio completo de gestão executiva. Com muita alegria, a gente anuncia que há menos de um mês, o World University Ranking apontou o Executive MBA elaborado do MBA Internacional Executivo da FIA entre os 86 melhores do mundo, o segundo da América e o primeiro do Brasil. Como consultores, já desenvolvemos mais de 8.000 projetos estratégicos que levaram conhecimento e inovação para pequenas, médias e grandes empresas da esfera pública, privada e até do terceiro setor. Como pesquisadores, já desenvolvemos pesquisas como o Ranking do Varejo, Índice de Credibilidade da Black Friday, em parceria com o IBEVAR, os lugares mais incríveis para se trabalhar, em parceria com o UOL, e empresas mais em parceria com o Estadão. Somos mais do que uma escola de negócios, somos graduação, pós-graduação, mestrado, consultoria, pesquisa, e isso faz a diferença. Bom, você pode participar desse webinar conosco. No seu painel de controle tem um campo de chat e um campo para Q&A. No Q&A, deixe suas perguntas. No chat, deixe comentários. O professor Joel Dutra inicia. Ele possui graduação e mestrado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas e doutorado em administração pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor livre-docente da Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de administração, com ênfase em administração de recursos humanos, atuando principalmente nos seguintes temas: gestão por competências, carreiras, gestão de pessoas, desenvolvimento de lideranças. Coordenador do Programa de Estudos em Gestão de Pessoas do Progep FIA. Ele inicia, depois de mais ou menos 1 hora eu volto para interagir entre vocês e os palestrantes. Então, mande suas perguntas e um bom encontro a todos. Até logo. Muito obrigado, Fabiane. Uma boa noite. Uma grande satisfação estar com os senhores e nesse mais um encontro. E a gente vai falar aqui hoje sobre liderança e nesse ambiente de teletrabalho, né? Passo a palavra para o professor André. O microfone, André. Nós com o microfone. Um dos problemas do home office é que nós fazemos reuniões, então as pessoas que participam das reuniões precisam saber que tem que ligar o microfone, porque senão não conseguem falar. Muito boa noite a todos, é muito bom de novo estar recebendo por aqui ex-alunos, toda a comunidade que nos acompanha, né? Os webinars, o RH Live Meetings estão acontecendo todas as quintas-feiras e já, eu creio que aproximadamente 2 meses, né? E sempre nós estamos tratando de temas que são temas relacionados com o dia a dia das lideranças, o dia a dia de RH, né, dos profissionais de RH. Então, hoje vamos conversar a respeito de liderança com o nosso especialista em liderança, referência nessa área,
que é o professor Joel Dutra. E nós vamos acompanhando aqui, intervindo assim que houver um espaço para a nossa fala, né, Joel? Imagina, né? Nós fizemos uma pesquisa com empresas a respeito da questão do home office, já falamos sobre ela aqui na semana passada, na quinta-feira, com alguns resultados. Temos outros que devem combinar com a nossa fala de hoje também, e uma pesquisa com colaboradores, mas numa faixa de muita qualificação, né? Que são colaboradores já com nível superior completo, pós-graduação, trazendo um pouco da impressão desses colaboradores, desses empregados, ao trabalhar em home office, com a experiência de home office, né? Então, com isso, nós podemos trazer algumas intervenções naquilo, nos assuntos, nos temas que nós vamos tratando por aqui. Joel, com Obrigado. você. Obrigado, André, pelas suas palavras. O André foi muito gentil, né? Mas a ideia é trazer um pouco da experiência que a gente tem em pesquisa com liderança. Temos um grupo de trabalho, um grupo de pesquisa, e trazer também uma reflexão sobre esse momento do home office. Eu trouxe alguns slides, eu queria compartilhar com os senhores. E a ideia é que a gente, realmente, as organizações foram surpreendidas por a necessidade de fazer o trabalho à distância, o teletrabalho, e há um desafio aqui para as lideranças, né, de como lidar com essa situação. E aí, manter o engajamento das pessoas, o comprometimento, construir resultados, medindo esses resultados, como trabalhar as necessidades das pessoas, estabelecer uma comunicação adequada, né, e também oferecer suporte emocional e físico para a equipe, né? Quando, nesses 2 últimos encontros anteriores, nós falamos muito do teletrabalho com 2 pesquisas importantes, e quando a gente olha para o lado das pessoas, né, nessas pesquisas, a gente vê a dificuldade que as pessoas estão tendo nessa aclimatação em um novo ambiente, construindo, né, uma nova relação com a família, com esse novo ambiente, né? Nós vimos algumas dificuldades de suporte físico a essas pessoas, né? Suporte técnico, e também uma certa dificuldade inicial das organizações na organização do trabalho, na distribuição de papéis, né? Mas a gente foi vendo que as organizações com muita velocidade conseguiram equacionar isso, né? Do outro lado, as pessoas se queixam de agora também ter uma pressão maior sobre elas, até pela facilidade de comunicação, a facilidade de você encontrar as pessoas, de fazer reunião, né? Então, isso em alguns aspectos acelerou o processo decisório da organização, e do outro lado, as pessoas sentem uma maior pressão sobre elas, né? E elas ressentem da perda de convivência, né? O contato cotidiano, né, com os colegas, embora tenham contato à distância, né, mas se ressentem desse dia a dia, né, do contato mais informal, né, que é muito importante. Pois não, André. Joel, posso? Pode, por favor. Então, não só nessas nossas pesquisas, como também em pesquisas anteriores, né, na literatura, em pesquisas feitas por organismos muito confiáveis na área do trabalho, não é? E na área da gestão. Eu digo muito confiáveis porque nós tivemos aí no mercado, nos jornais, nas publicações, na internet, um sem número de pesquisas e nos deixa até, às vezes, preocupados, porque algumas caminham por um lado, outras caminham por outro, né? Alguns dizem, não, porque as pessoas estão totalmente insatisfeitas, outros não. As pessoas estão muito satisfeitas, nós vamos ter a volta, o home office vai acabar com o escritório, as empresas estão entregando todas as lajes nos prédios de escritórios, etc. Eu acho que
é bom ter um parâmetro, um patamar, né? E, principalmente, lidar com dados que são confiáveis. Se nós olharmos para uma população mais qualificada, como aquela que fez parte da nossa pesquisa, os indicadores são indicadores de que elas estão muito dispostas a dar continuidade a essa forma de trabalho se as empresas optarem por isso. Né? Acho que isso é dado. Mas nós estamos falando com uma remuneração média, né, de aproximadamente R$7 mil. Então, nós estamos falando de um pedaço, são 1.500 pessoas que nós pesquisamos, que responderam nossos questionários, mas é de uma categoria, nós estamos falando de gestores, nós estamos falando de técnicos de nível superior muito qualificados e daí para frente. Nesse momento, nós estamos tentando entrar num público menos qualificado, de menor poder aquisitivo e de trabalhos menos, digamos assim, menos exigentes do ponto de vista da sua formação, né? E aí nós vamos ver um pouco o que acontece. Minha impressão é que os resultados aí não vão ser tão satisfatórios assim, né? Agora, pesquisas anteriores, elas dizem alguma coisa que tem a ver com o que o Joel está fazendo, que não está falando, que não são pesquisas feitas por nós, né? Mas são pesquisas, por exemplo, do Fórum Mundial, do Fórum Econômico, né? E elas percebem lá que uma das maiores preocupações das pessoas é com a sua própria carreira. Quer dizer, porque e aí eu acho que a liderança tem que ter atenção e saber como é que vai fazer a avaliação, tomar decisão de carreira, quando não está no convívio, né? As pessoas têm medo de não ver e serem vistas para poder continuar a mostrar a sua cara e a mostrar o resultado do seu trabalho e negociar face a face, né, com a sua liderança e os outros, a sua possibilidade de promoção, mostrando o seu próprio trabalho. A segunda é contato com os colegas, né? Você tem o contato com os colegas, ele vai além do trabalho. Em determinados níveis, as pessoas saem, estabelecem outras relações, descem, vão para o happy hour, etc. E, de repente, esse espaço de socialização, ele se perde. Então, acho que é muito importante pensar nessa dimensão subjetiva também, nessa dimensão de caráter afetivo, emocional, do viver a empresa, né? Como é que nós vamos fazer no home office? Qual é o papel do gestor em viabilizar esse tipo de experiência, mesmo que seja à distância, né? Ou ter momentos presenciais que possibilitem isso. Perfeito. É isso, já. Nossa, fantástico. Obrigado, André. Bela intervenção. E eu queria trazer para vocês, do outro lado, uma discussão sobre liderança, né? Nós tivemos muita dificuldade de pesquisar liderança e nós acabamos nos apoiando muito num pesquisador chamado Mike Usen, porque em vez de ele olhar para o perfil da liderança, a característica da liderança, ele foi olhando para o processo de liderança. E daí ele descobriu algumas coisas muito interessantes, que lideranças estavam conseguindo bons resultados porque, de alguma forma, essas lideranças tinham uma sensibilidade mais aguçada para as exigências do contexto sobre elas, né? E ele percebeu que essas pessoas não eram pessoas excepcionais, né? E nem tinham feito coisas extraordinárias. Na verdade, elas tinham feito um conjunto de pequenas coisas que haviam feito a diferença, né? Mas o interessante do trabalho do Wilson é que essas lideranças ou essas pessoas, elas não tinham clareza e consciência, né, exatamente do que elas tinham realizado, do que elas tinham feito, né, ou como elas tinham feito, né? Então, por isso, é muito interessante a hora que você consegue, de alguma forma, sistematizar isso, né? Nós replicamos essa pesquisa aqui no Brasil, né, esse trabalho do Mike Wilson, né?
que está o Mike Wilson, e nós encontramos esses mesmos resultados aqui no Brasil, né? Nós encontramos sempre a ideia do líder construir um projeto comum com a sua equipe. Isso todos os teóricos de liderança já falavam. O nosso interesse na pesquisa era entender como, né, que essas lideranças tinham construído esse projeto comum. Num ambiente de ambiguidade e incerteza, você, nessa ambiguidade, se valer dos valores da organização e, na ausência desses valores, se valer dos seus, né? Aparentemente isso é fácil, mas, na verdade, os gestores estão muito pressionados por resultados e, muitas vezes, você manter os padrões e valores implica em você dar uma grande volta para chegar onde você quer chegar. Outra coisa que o Wilson falava já lá na década de 90, e isso começou a aparecer na literatura sobre gestão, né, de você estimular as pessoas a compartilharem os seus conhecimentos, né? Isso também foi algo importante. Nós tivemos a oportunidade de acompanhar algumas experiências aqui no Brasil em áreas administrativas com grande quantidade de pessoas, e normalmente o gestor que tem 50, 60 pessoas debaixo dele, ele acaba dando a maior atenção para aquele pessoal mais sênior, né? E deixando de lado o pessoal mais júnior. Então nós criamos um processo dos sêniors assumirem o desenvolvimento de alguns júniores, e isso deu muito resultado. Assim como em áreas operacionais, a ideia do bom operador que vira supervisor, né? E daí entulham ele de papelada, e a gente procurou resgatar esse papel do operador como um operador de excelência, e como ele poderia transferir, né, o seu conhecimento, a sua capacidade para as pessoas mais para baixo, e fazer uma cascata nesse sentido, com ganhos de produtividade também muito importantes. Então, aparentemente, é uma coisa relativamente simples, mas que tem sido esquecida e pouco feita nas nossas organizações, né? Onde a gente perde para os americanos é preparar as pessoas para situações adversas, né? Mesmo os nossos líderes de sucesso aqui no Brasil, normalmente eles não têm uma atenção tão grande em relação a isso, né? Então, assumem que o céu vai ser de brigadeiro, não vai ter turbulência, e quando surge uma turbulência, você corre o grande risco de perder o controle emocional da equipe. Se você preparar a equipe para uma situação adversa, quando chegar a situação adversa, todo mundo vai ficar estressado, mas cada um sabe o que fazer, né? E isso faz a diferença, né? O aspecto mais importante da nossa pesquisa foi esse: manter as pessoas focadas no que é essencial. O que é essencial, né? E nós saímos para o campo achando que eram os objetivos estratégicos da organização, sua missão, visão, e estávamos totalmente errados, né? Na verdade, nós vimos que a maior parte dos líderes de sucesso cimentaram a equipe, criaram esse foco essencial em torno do desenvolvimento. A alegação é que esse é um aspecto mais estável, que tem mais sentido para a equipe como um todo, né? E nós percebemos que a diferença é que esses líderes, eles desafiavam todos os membros da sua equipe, né? E acho que isso é importante porque nas nossas pesquisas aqui no Brasil, nós verificamos que a maior parte dos líderes desafia uma ou duas pessoas da equipe e marginaliza as demais, né? Ou por afinidade, ou porque as pessoas respondem melhor aos seus estímulos. E isso, nós vimos, é a base para a formação de uma equipe de alta performance, né? Uma equipe que gosta do desafio, porque daí você cria ali um círculo virtuoso, né? As pessoas, ao se sentirem desafiadas, elas se desenvolvem, ao se desenvolverem, elas querem mais desafios, e isso vai sendo muito importante. E também você cria um espírito de desenvolvimento, tanto desenvolvimento individual como coletivo, né? Um outro ponto importante é a construção de alianças, né? É importante nós entendermos que um gerente, a partir do nível tático, ele está gerenciando recursos escassos, portanto, ele está na arena política da organização, né? E a liderança dele não vai se dar simplesmente através de uma liderança hierárquica. Ele vai ter que desenvolver a liderança por influência, né? E se ele não construir alianças, né, num momento de crise, ele está sozinho, mesmo que ele tenha uma boa equipe trabalhando com ele, né?
Nós percebemos nessa pesquisa que a grande deficiência da nossa liderança não é conhecimento técnico, não é capacidade de gestão, mas são aspectos comportamentais, né? E claro que a gente saiu para a pesquisa já sabendo disso, mas nós tivemos algumas surpresas. Eu jurava, quando comecei a pesquisa, que a delegação era a principal deficiência da nossa liderança, e nós ficamos surpresos ao constatar que a grande deficiência comportamental da nossa liderança é lidar com a diversidade, né? A nossa liderança tem uma dificuldade incrível, né, de lidar com o diverso, né? Então, esse é um ponto crítico. A delegação é um outro ponto crítico. Normalmente, os nossos líderes não se comunicam com as suas equipes. E um outro item que nos surpreendeu muito e nos chamou muita atenção é o fato da nossa liderança aqui no Brasil ter uma tendência muito forte de trabalhar em feudos, em silos, e trabalhar de uma forma pouco cooperativa, né? Então, essas características nos chamaram a atenção porque, normalmente, a eficiência da organização se dá nas interfaces, né? O trabalho colaborativo é fundamental, e também as tecnologias, principalmente de inteligência artificial, elas demandam, né, cada vez mais a colaboração, a cooperação, a visão sistêmica. Somente que com esse advento da pandemia, do trabalho à distância, nós vimos em muitas organizações os líderes tendo que sair da sua região de conforto, né? Tendo que enfrentar uma situação totalmente nova, tanto no nível estratégico como no nível tático das organizações. E muitos líderes se descobriram, se reinventaram, né? Viveram uma experiência muito importante, né? E em muitas organizações, esses líderes, na verdade, eles que seguraram a onda, seguraram a barra, fizeram as coisas acontecerem, né? E nós temos recomendado fortemente para as organizações que seria um momento muito rico, né, de fazer essa discussão do aprendizado da nossa liderança nesse momento de pandemia, né? Nós temos aprendizados fantásticos, né? Seria muito importante o compartilhar desse aprendizado, não deixar que esse aprendizado se perca, né, ao longo dos próximos tempos, né? E pegando a nossa experiência, a experiência do Wilson, né, nós vimos que muitos líderes desenvolvem respostas muito boas, né, em determinadas situações, sem ter consciência disso, sem perceber que isso está sendo um grande passo no seu desenvolvimento, no seu crescimento, e às vezes as pessoas não valorizam tanto quanto deveriam valorizar como aprendizado, como uma revisão de comportamento. E que isso é importante agora numa retomada de como essas lideranças, como as organizações vão trabalhar com isso. Então, eu acho que é muito importante esse aprendizado nosso sobre a liderança e o aprendizado dessa liderança com a pandemia, né? Então, esse é um ponto que a gente gostaria de trazer aqui na nossa reflexão. Quando a gente fala do trabalho à distância, né? Como é que fica a organização do trabalho, a gestão dos resultados? E nós verificamos que as lideranças que já vinham obtendo bons resultados antes da pandemia, mas isso cresceu, né? O quanto que a distribuição do trabalho, as prioridades são negociadas com a equipe, né? O quanto que você não tem um posicionamento autoritário do líder, mas uma discussão, né, do problema a ser enfrentado e ouvir a equipe, e estimular a participação e a reflexão da equipe. Isso gerou um bom resultado, né? As pessoas se sentiram muito mais partícipes, muito mais comprometidas, né? E também foram abrindo muito mais o seu coração em termos das dificuldades que estavam sentindo e o que elas precisavam de suporte, apoio,
para realizar o que tinham que realizar, né? Então, nesse momento, né, à medida que os líderes abriram esse diálogo, as organizações conseguiram responder com muita velocidade, né? E na medida que houve essa resposta com velocidade por parte da organização, você teve muito mais efetividade, né, das equipes, né, e naturalmente um maior comprometimento por conta das pessoas sentirem que estavam sendo ouvidas, respeitadas e receberam respostas importantes para seus posicionamentos, né? Também os indicadores de resultado sendo como algo construído coletivamente, né? E também num contínuo diálogo, num contínuo trabalho com a equipe, né? Então, a discussão, as discussões e decisões coletivas sobre ajuste de caminho, obtenção de resultados, geraram muito bons resultados, né? E, novamente, a gente foi vendo que alguns líderes que não tinham essa prática antes da pandemia, né? Mas fizeram esforços, se reinventaram, encontraram caminhos, se predispuseram a uma relação mais flexível, né, com a sua equipe, né? E também a busca de recursos, né, tecnológicos para a geração desses resultados. Quer dizer, na medida que as pessoas foram levantando dificuldades, limitações, né, houve todo um movimento por parte da organização de buscar recursos tecnológicos, soluções tecnológicas mais adequadas àquela realidade, àquele momento que estava se vivendo, né? Então, nós tivemos algumas organizações com respostas muito rápidas e onde a liderança teve um papel decisivo nesse processo, principalmente a liderança tática, que está ali mais próxima das suas equipes, né? Por favor, André. Por favor. Então, os estudos do Fórum Econômico, eles mostram também que essa é uma das primeiras preocupações mais importantes para os gestores, qual seja a questão de resultados, de queda de produtividade. 82% dos gestores entrevistados lá no Fórum Econômico, eles tinham a preocupação de que haveria uma queda de produtividade, um certo descontrole, né? Isso antes da pandemia, isso são dados de 2000, não, são dados de 2020, mas tinha a percepção da possibilidade de descontrole com relação aos resultados. E do que a gente viu do contato pessoal, contato com alunos, contato com gestores no mercado, é que aqueles que tinham uma liderança, uma gestão baseada no controle, e principalmente no controle dos processos, quer dizer, as coisas só vão acontecer bem quando acontecerem da forma como eu concebo o processo, o jeito de fazer, eu é que decido e a pessoa executa, né? Esses ficaram completamente perdidos, porque, de repente, eu não posso estar lá para ficar vendo como é que as pessoas estão trabalhando, né? Aqueles que já tinham uma forma de exercer a sua liderança, com base no diálogo e com base na discussão e principalmente chegando até o resultado final e não determinando cada passo do processo, esses já tinham uma forma de operar que era condizente com a atividade à distância, né? É muito importante. Mais à frente eu queria, se houver um tempinho, também falar sobre aquela questão do ouvir, que está relacionado com isso, né? Uhum. Quando você estabelece qualquer decisão conjunta, consenso, implica ouvir. Tem gente que faz consenso, né, sem ouvir. É o consenso dele que ele determina para a equipe e a equipe fala, bom, tá bom, né? Ele definiu, é claro que eu concordo. Então, isso é outra coisa, isso é um diálogo,
né? Mas vamos em frente. Obrigado, Joel. Obrigado, André. O outro aspecto, né, quer dizer, a construção desse comprometimento, a gente está falando muito do comprometimento afetivo, né, foi exatamente você trabalhar o envolvimento da equipe em todo o processo decisório e forma de condução do trabalho, né, onde a equipe foi construindo como, né, e acho que o André tocou num ponto essencial, né, quando o como é do líder, as pessoas não têm esse comprometimento, mas quando elas se envolvem, né, no que se quer de resultado do trabalho e se envolvem na discussão desse como, né, é algo muito importante, né? O outro aspecto foi a atenção às diferenças e necessidades individuais, né? Então, a gente viu alguns casos, alguns relatos interessantes, porque, vamos dizer, aquele líder, aquele gestor, antes da pandemia, não tinha esse cuidado, vamos dizer, a alegação dele que não tinha tempo, né, e de repente com a pandemia ele sentiu na pele o que estava acontecendo e desenvolveu um processo de empatia em relação aos membros da sua equipe e começou uma conversa mais profunda, mais próxima com cada um dos membros da equipe, né? Então, foi desenvolvendo essa relação de empatia, né, com os membros da equipe, algo muito importante, né? Aquilo que nós falamos ali das nossas pesquisas, que os líderes de sucesso são aqueles líderes que desafiam toda a equipe, e, de repente, com o trabalho à distância, as pessoas nas suas residências, você tinha que passar trabalhos e olhar e ver e dialogar com cada membro da equipe muito mais a miúdo, né? E isso também fez aí gerou uma mudança importante de comportamento, né? Pois não, André. Vamos lá, a gente vai trançando as pernas aqui, Joel. Quando a gente vai interrompendo demais, você me avisa, né? O Joel começou, o que ele disse no início, acho que é importante frisar, né? Comprometimento, engajamento é afetivo, né? Ou seja, se é afetivo, não é exatamente racional. Ele vem do relacionamento que você estabelece com o outro e o relacionamento que o outro estabelece contigo, né? E isso se forma por meios subjetivos. Por que eu estou dizendo isso? Porque sempre que a gente fala assim, a equipe, a gente despersonaliza o que está lá, que é a pessoa, né? Fica uma coisa assim, não, é a pessoa. A gente ouviu histórias, né, de pessoas que falaram, olha, eu estava com um parente próximo, mãe, pai, avô, no hospital, em situação difícil, mas meu líder, meu gestor, nunca me perguntou isso, ele só falou comigo a respeito de trabalho, né? Como é que eu me aproximo das pessoas à distância? É diferente, quando eu estou no presencial, eu estou vendo os olhos, eu estou percebendo o jeito, eu vejo que a pessoa está triste, etc. Fica mais difícil na interação à distância, e nós vamos ter que aprender a fazer isso. Uma das dicas é a questão da fragilidade. Se você não demonstra a sua fragilidade, o outro não vai demonstrar dele também. Se o diálogo for um diálogo só racional e baseado nas metas, no como fazer, etc., eu não passei nem por... né? Antigamente, o chefe se reunia, saía para o happy hour junto com a equipe, etc. Agora não vai ser mais assim. Nós vamos ter que descobrir, cada um de nós, o como, né? Mas será que é discutir assuntos... Algumas coisas estão claras. A vida pessoal vai ter que ser conversada também, né? Até certo ponto, claro. Ninguém vai ficar a reunião inteira, né? Mas vai ter que ser conversada. Obrigado, Joel.
Obrigado, André. Então, esse é um ponto que o André está trazendo, que acho que é importante aqui para a nossa reflexão, né? A gente foi vendo nos nossos trabalhos algumas lideranças que conseguiram isso, conseguiram mobilizar a equipe, conseguiram um nível de comprometimento da equipe fantástico, né? Dentro desse contexto de teletrabalho, de trabalho E, por isso, a gente insiste na importância das organizações capturarem esse aprendizado, né? É muito interessante, na nossa experiência, quando a gente vai conversar com as lideranças, quando é o RH que conversa, quando é o chefe que conversa, quando é o consultor que conversa, o pessoal ouve de um jeito. Agora, quando é um par que conversa contigo, você ouve de outro jeito, né? Então, por isso, você juntar essas pessoas e elas trocarem entre elas os seus aprendizados, as suas vivências, o que funcionou, o que não funcionou, é extremamente rico, né? E é uma possibilidade, né, das organizações conseguirem um grande avanço no desenvolvimento das suas lideranças, né? É coisa que você demoraria muito tempo para conseguir, e a pandemia ela cria aí uma oportunidade muito importante nesse sentido, né? É fundamental que as organizações tirem partido disso, mesmo porque nós sabemos da deficiência crônica das nossas lideranças, da importância de desenvolver as nossas lideranças, e a gente está diante de uma bela oportunidade para fazê-lo, né? E aquilo que a gente também observou na nossa pesquisa, né, em algumas situações particulares, também a gente viu acontecendo, né, de o gestor às vezes não ter a condição de estar interagindo com toda a equipe, por ser uma equipe muito grande, e as pessoas se ajudando mutuamente, né, criando grupos de aprendizagem, de discussão, né, onde um conseguiu ajudar o outro, né. Um outro aspecto importante também foi a questão da comunicação, né? Tanto essa comunicação individual, esse chegar mais próximo, né, das pessoas da equipe, como também, de uma forma ritualística, eu diria, a comunicação coletiva, né? Então, as reuniões coletivas, nesse processo à distância, ela ganhou uma dimensão muito maior do que ela tinha no presencial, né? E, de repente, está todo mundo junto, todo mundo discutindo prioridades, discutindo os resultados, os grandes problemas que a área está enfrentando, né? E tomando decisões em conjunto. Isso foi muito importante e teve um efeito muito grande, né? Também a importância de você ter canais de comunicação disponíveis, né? Não só o líder está muito mais acessível, né? E isso de fato ocorreu, né? A liderança muito mais próxima da sua equipe. E até aqui um ponto que eu queria destacar: em algumas organizações, a primeira pessoa de RH fez uma diferença muito grande, porque em algumas organizações esse profissional ele pautou os seus pares, o presidente da empresa, em termos de comunicação, de diálogo, de frequência desse diálogo, de conteúdo, né? Algumas lideranças estratégicas fizeram isso naturalmente, né? Outras foram estimuladas pelos profissionais de RH. Eu acho que isso é muito importante. E, novamente, isso fez a diferença, né? A hora que o presidente está junto com todo mundo, está a todo momento fazendo um contato, mandando informação, fazendo uma live, né? Isso nós vimos que fez toda a diferença, né? E nós vimos alguns discursos muito interessantes, né, de presidentes olhando a pandemia, por mais que
o negócio estivesse afetado pela pandemia, né? Mas trazendo sempre a ideia de que aquilo estava trazendo uma oportunidade, era importante observar as oportunidades que aquele momento estava oferecendo para a organização, né? E isso também foi muito importante, né? Outro E aspecto... talvez, né, Joel, talvez não, com certeza, né, nesse momento, se houver uma passagem para um novo normal, ou seja, a empresa resolver manter o home office, né, ele vai ter que ser comunicado de uma outra maneira também. Né? Sim. Por quê? Porque o home office, como eu disse na semana passada, ele vem lá no passado com uma visão de um benefício de um dia a pessoa trabalhar em casa por semana, é visto como um benefício para o colaborador. Agora não vai ser mais. Durante a Covid, as pessoas estão satisfeitas, etc., porque é involuntário, é obrigatório. Também tem isso que pesa. Né? Agora, quando for uma iniciativa da empresa, muda um pouco de figura. Então, nós estamos vendo as empresas criarem uma política clara de home office, né? Já temos acesso a algumas empresas nos chamando para discutir isso. Como deve ser uma política de home office, que tem que explicar o porquê disso para a empresa, o porquê disso para as pessoas, o porquê disso para o negócio, que resultado está querendo se alcançar com isso, enfim. Não pode ser simplesmente mandar equipamento para as pessoas e falar, bom, agora vocês estão trabalhando em casa. Né? Tem que ter essa comunicação, né? Essa visão do porquê que nós vamos fazer isso, quem ganha o quê com isso. Exato. E também nesse processo, a gente foi observando o surgimento de uma etiqueta, né, no relacionamento gerencial, também totalmente nova, né? E aí entra essa questão da arena política, né, do quanto que você vai costurando as suas decisões, o encaminhamento das coisas com seus pares, com o seu chefe, né? Então, a gente foi observando as pessoas muito mais cuidadosas em relação a isso. E até por conta de uma maior flexibilidade, uma maior disponibilidade das pessoas, né, de uma forma geral, para fazer isso. Aqueles gestores que não fizeram, né, que se esquivaram e assumiram uma postura mais isolada, fechada, dentro da linha que nós falamos, né, de ficar cuidando do seu feudo e o resto que se lasque, isso realmente foi muito mal visto, rapidamente isso ficou percebido, né? Diferente do dia a dia da organização. Então, esse trabalho à distância, ele expôs, né, alguns aspectos importantes, né, do dia a dia da organização, do funcionamento dessa arena política, né, de você construir as alianças, de você prestar satisfação para as pessoas, de ter um relacionamento muito mais cuidadoso, né, com as pessoas de uma forma geral. Então, também foi um aprendizado importante que não pode ser perdido, né, nesse processo, né? E, finalmente, a questão do suporte físico e emocional, né? Daí o suporte aos membros, né, da equipe, né? Com a criação de facilidades, né, de conforto, né, para as pessoas desenvolverem os seus trabalhos. E muitas pessoas não tinham realmente condições adequadas na sua residência para esse trabalho, e algumas organizações foram fazendo todo um investimento de customização, de adequação, não só de adequação em termos de equipamentos, mas dicas, orientações, disponibilização de pessoas para
para oferecer um suporte, né, nessa questão da relação com a família, a educação dos filhos, né? Então, foi muito importante. Além de ter um trabalho muito forte, até por conta de estarmos aí com um problema de saúde, de pandemia, né? Um suporte médico para as pessoas, um suporte psicológico, né? Então, a gente observou as organizações nessa direção e, novamente, a liderança com um papel muito importante, sinalizando, indicando para o RH ou para as áreas que estavam oferecendo esse suporte, falar, olha, fulano está precisando e tudo mais, porque essa liderança estava ali com um contato mais regular com cada membro da equipe, e na medida que foi percebendo alguma coisa, foi orientando a pessoa, orientando a organização em relação à pessoa, né? Isso foi muito importante, né? E nós vimos casos, né, de pessoas que realmente tiveram problemas muito sérios, né, na parte psicológica, e isso gerou uma relação de confronto, uma relação dura dessa pessoa com colegas, com superiores, e a compreensão do chefe, dos colegas, e que aquela pessoa estava precisando de ajuda, e com esse suporte as coisas voltaram a uma certa normalidade. Então, são aspectos muito importantes, né, desse momento que nós estamos vivendo, e que é um aprendizado para o trabalho à distância, né? Na medida que ele vai se consolidando como uma prática nas nossas organizações, como é que a gente trabalha a nossa liderança, como é que a gente cria um suporte mais efetivo para as pessoas, né? No encontro passado, o André trouxe a pesquisa feita com organizações, né? E ele insistiu muito nessa tecla, né, André, que nesse primeiro momento a gente teve uma certa improvisação, uma certa condescendência das pessoas por conta dessa situação involuntária, né? Mas na medida em que isso se torne realmente um padrão das organizações, não pode ser mais uma coisa amadorística, né? Tem que ser uma coisa bem pensada, bem estruturada, né? Com suporte da empresa, preparo das lideranças, né? Então, acho que esse é um desafio importante para as nossas organizações. Então, era isso que gostaria de trazer, André. Não sei se você gostaria de complementar mais algum ponto antes. Eu acho que esse ponto que você tocou, quer dizer, da questão dos gestores e da relação entre os gestores, né? Da arena política da organização, como é que o gestor circula nisso, etc. Né? Uma coisa é estar lá no escritório e você é quem tem direito, né, de entrar na sala do seu colega, que ele é par, etc. Você entra, discute. Os corredores, eles funcionam muito, boa parte das decisões são tomadas nos corredores, né? E internet não tem corredor, então é um problema, não vão haver esses encontros, né? Mas eu queria puxar isso para a questão da continuidade, para aqueles que estão nos ouvindo e vão para a continuidade do home office, estão pensando, decidindo, né? As pesquisas, elas indicam, existe uma pesquisa do IPEA, por exemplo, baseada em dados secundários, que diz que 41% dos empregados em cargos administrativos no Brasil teriam condições potenciais de atuar no home office, né? Outras pesquisas demonstram que 67% das empresas de serviços elas teriam essa possibilidade, principalmente na área de serviços já digitalizados, né?
Então, que existe a potencialidade, existe. Agora, mais recentemente, as investigações feitas com várias empresas, elas não dão nenhum indicador absolutamente definido. Digamos, pelo, entre aspas, sucesso que houve durante a crise, nós estamos imaginando que vai haver, a gente tem a situação da XP, que já fez isso, de outras organizações, principalmente de tecnologia, que já decidiram manter o home office, né? Bom, se nós vamos manter, aí é preciso ter claro que esses gestores nesse nível, eles vão ter que conciliar as suas várias especialidades. Em outras palavras, o comitê de crise que foi montado lá em função do Covid, ele tem que se transformar num comitê de gestão desse projeto home office. Porque isso não vai ser um problema de RH, isso vai ser um problema da empresa, né? Então, é um problema de recursos humanos, sem dúvida, mas é um problema da área de operações, como é que ela vai atuar, né? É um problema da área financeira, é um problema da área jurídica, enfim, nós vamos ter que montar um grupo, um comitê que vai discutir isso, elaborar essa política e fazer isso funcionar, né? Efetivamente, né? Aí a necessidade de ter, novamente, organizações onde esses gestores, em nível de direção, eles tenham esse diálogo, tenham esse espaço, essa possibilidade, e entendam isso como uma necessidade, né? Entendam isso como algo que vai trazer resultado para cada uma das áreas e para a empresa como um todo. Nós precisamos transformar isso, né? Tem um grupo na FIA hoje, dessas várias áreas, operações, finanças, etc., de RH, sem dúvida, estudando isso, né? E deve trazer respostas a esse respeito, né? Da mesma forma que nós, que Joel e eu somos responsáveis aí pelos cursos mais da área de recursos humanos, estruturamos um curso de liderança para o home office. E nesse curso de liderança para o home office, nós estamos trabalhando coisas como escuta ativa, né? Mas com a escuta ativa, ela se adapta a essa situação à distância, né? Nós estamos também, como as empresas, nós estamos tendo que repensar nossas teorias. Algumas coisas básicas estão dadas. Quer dizer, na escuta ativa, você precisa ir além do que a pessoa falou, né? Você tem que ouvir o que ela não está falando, que é mais difícil no contato, né? Você percebe o que a pessoa não está falando, no contato face a face. Você olha, você vê o gestual, você vê a comunicação não oral, né? Agora, no âmbito da internet, esse negócio é mais difícil, né? Eu queria só ressaltar esses pontos, teriam muito mais coisas para falar aqui, sem dúvida, mas a gente sempre tem um momento aí de apresentarmos as nossas ideias e queremos ouvir, né? Queremos que vocês perguntem, vocês tragam outras questões, etc. E esse é um momento para isso, temos aí uns 10 minutos para isso. Mas Perfeito, muito André. bom, Joel, muito bom. Muito Acho que obrigado, viu, levantou André? muitas coisas para a gente conversar. Obrigado, André. Bom, vou ajudar nas perguntas, mas antes disso, eu vou passar aqui a agenda do Progep. Se você quiser estudar com esses dois grandes nomes do recursos humanos no Brasil, no dia 19 de setembro está iniciando a pós-graduação Liderança e Gestão de Pessoas e Negócios, para desenvolver as competências gerenciais, habilidades de liderança, de comunicação, de articulação política e de construção de parcerias. 360 horas, está aqui os dias e os horários para vocês conferirem. Outra possibilidade, então, é a pós-graduação
gestão estratégica de pessoas, conteúdo compatível com o produzido pelas melhores escolas de negócios do mundo, teoricamente consolidado e voltado para a prática mais atual das organizações. Também iniciando no dia 14 de setembro. Está logo iniciando, né, professores? Então, o pessoal não pode ficar indeciso. Ainda tem os 40% de matrícula. Na semana passada, a gente estava anunciando 40%. Temos ainda? E essa é uma pergunta que só tem uma pessoa aqui que não está conosco, que é a Vilma, que pode responder. Desculpe. Mas eu acho que se você mandar um e-mail lá para o Progep@FIA, além do conteúdo programático, você deve conseguir esse 40% de desconto na matrícula, sim. Também temos o curso de curta duração, que o professor acabou de mencionar, o papel do líder e da gestão de pessoas no trabalho em home office, e esse para os profissionais de todas as áreas de negócios que pretendem atuar em home office. Esse é um formato de web aula e o início é em outubro. Então, vamos às perguntas? O Carlos Antônio pergunta: como gerar aprendizado com base nas várias dicas apresentadas? Hoje o líder tem uma postura, amanhã como será? Joel ou eu? Você, André. Então, hoje a postura do líder é uma postura do que, veja, especialista de liderança é o Joel, eu estou falando do que eu vejo nos nossos contatos, né? Mas foi uma postura reativa, e para todos foi uma postura reativa, né? Não só para as lideranças, né? E eu acho que o amanhã é um amanhã planejado. Existe agora a oportunidade de nós pararmos, capacitarmos as pessoas, capacitarmos a liderança e termos um projeto, né? Ele tem que ser ágil, com uma metodologia ágil e tudo mais, tem. Mas existe alguma possibilidade de reflexão sobre isso e de capacitação. Então, esse amanhã vai depender do grau de investimento que a organização fizer no seu planejamento, na capacitação do líder, em pensar quais são essas competências, porque as competências vão mudar, né? Não é a mesma competência. O grau de complexidade, não sei nem se o grau, mas a complexidade, o tipo de complexidade, na liderança à distância e na liderança face a face, ela é diferente. Nós precisamos aprender isso, não é? Por exemplo, tem um colega que está com uma pergunta, eu vou ocupar o espaço da Fabiane aqui, né? Ele vai assim, olha, no teletrabalho não tem horário limitado, isso acaba invadindo a convivência familiar. Ou se acaba? Acaba para mim, né? A minha esposa está reclamando bastante, né? Porque não me encontra, não tem jeito, né? E ela está aqui do lado, vamos falar baixinho. Então, é verdade, é assim, não é? Mas como é que nós vamos organizar isso? Como é que nós vamos organizar? Não, ajudar as pessoas a se organizarem com isso. Nós nos perdemos, né? Agora, durante a pandemia, essa perda de controle, ela até se justifica. Nesse início, ela até se justifica. Mas nós precisamos rearranjar a nossa vida, né? Tem uma questão do uso do tempo diferente, etc. Porque quando é engraçado isso, quando a gente está habituado com a internet, né? Parece que a gente vai resolver tudo rápido, não vai falar com ninguém. Então, de repente, você está aqui falando, o meu WhatsApp está tocando e eu estou respondendo, alguém está falando no iPad, outro no... E a gente acha que não, vai resolver, né? Mas não vai. Não vai ter problema. E nós precisamos preparar isso, né? A Cristiane pergunta se existe um estudo que fala sobre a quantidade ideal de colaboradores para cada gestor. Tem alguns trabalhos, a própria McKinsey fez um estudo também nesse sentido, e isso está muito ligado ao nível de complexidade
dos membros da equipe, né? Quanto maior a complexidade dos membros da equipe, menor é o número, né? Então, a gente pode, desde, por exemplo, um líder num call center, né, que está liderando operações assim bem estruturadas e tudo mais, e aí esse líder ele pode liderar 15 a 20 pessoas, tá certo? Sem muita dificuldade. Agora, quando você está falando de pessoas que estão lidando com situações de alta complexidade, cada situação é uma situação inusitada, assim por diante, aí fica muito difícil um líder conseguir um bom resultado com um grupo maior do que 5 pessoas, né? Então, embora até umas 7 pessoas você possa admitir, né? Sim. Mas é importante a gente perceber que essa quantidade ela está muito ligada sempre à complexidade do trabalho da equipe. Quando você tem equipes muito grandes, né? Então eu estava falando de gerentes que têm 60, 70 pessoas, né? Em algumas empresas que trabalham com grupos semi-autônomos, você tem lideranças com 150 pessoas, né? Sempre você precisa considerar que você acaba, de alguma forma, construindo lideranças intermediárias, né, com o pessoal mais sênior da sua equipe, né? Senão você não consegue conduzir um conjunto tão grande de pessoas, né? Mas a gente tem, nessas experiências de grupos semi-autônomos, de grupos com maior autonomia, você ter uma quantidade maior de liderados, né? Mas uma liderança direta, mais ou menos seriam esses números, né? Então, eu citei o exemplo do estudo McKinsey, que é um dos estudos que eu mais gosto, porque ele está bem estruturado, bem embasado, né? Mas desde a década de 30, né, nós temos estudos sobre isso, né? Qual é a carga ideal de pessoas para um gestor, para uma liderança, né? Certo. A professora Célia Pérez gostaria de saber a opinião dos senhores sobre o teletrabalho por parte de estagiários e aprendizes. Há alguma orientação específica aos cuidados em termos de liderança e gestão para esses grupos de pessoas? Sim, porque a gente está falando de pessoas que não têm nenhuma experiência, né? Que estão, na verdade, construindo a sua experiência naquele momento. Então, são pessoas que precisam de uma supervisão muito cerrada, né? Muito em cima, né? Até para eles aprenderem, tirarem partido disso. Então, normalmente, não é um líder que está se encarregando disso, normalmente é um profissional um pouco mais experiente, que vai ter naquele estagiário, naquele aprendiz, um suporte, uma ajuda, né? Em trabalhos, às vezes, mais rotineiros, trabalhos mais que já estão mais estruturados, né? Então, mas você tem que estar muito próximo, muito junto, né? Dessas pessoas, né? Senão também não faz sentido, essas pessoas não vão aprender nada e também não vão colaborar em nada, né? Isso na vida presencial e também na vida, na realidade à distância, né? Assim. Agora, em princípio, né, trainees, se o estagiário ele tem mais ou menos um perfil, enfim, não é só um estagiário, mas um perfil como um trainee, um futuro trainee, não sei. Quer dizer, para isso não há espaço para o trabalho à distância. Eu não recomendaria, né? No sentido de que o trainee ele tem que incorporar a cultura da empresa, ele precisa respirar o ambiente da empresa para isso. Não, eu veria aí uma certa dificuldade. Tá. Falando no aspecto cultural, o professor Eduardo Faro gostaria de ouvir a opinião de você sobre o desenvolvimento, perseverança e mudança cultural nesse novo ambiente.
Olha, obrigado, Eduardo. Obrigado por você estar com a gente. Também agradeço a Célia, né, o Felipe, o Mestre e todos os demais. Nossa, a gente se sente muito lisonjeado com a presença de vocês, né? Então, o que a gente observa, Farol, é exatamente esses aspectos mais comportamentais, né? Eles acabam sendo extremamente importantes para a liderança de uma forma geral. Eu diria que nesse contexto que nós vamos vivendo, de uma realidade cada vez mais complexa, independente da questão do trabalho à distância, essas características elas acabam sendo importantes, mas eu não diria que só essas características, né? Eu diria que é muito importante para a liderança, cada vez mais, aumentar a sua sensibilidade, né? A sensibilidade em relação às outras pessoas, ao contexto, né? Nós tendemos cada vez mais para decisões mais colegiadas, mais matricializadas, né? Então, você não tem só a gestão da sua equipe, né? Você tem a gestão, às vezes, de projetos, a gestão de pares, a questão desse ambiente muito mais sofisticado dentro das organizações, né? E a gente tem observado, dependendo do tipo de negócio, né, às vezes essa cultura organizacional é uma cultura muito sofisticada, né? Muito cheia de detalhes, de ter uma etiqueta sofisticada, né? E se a pessoa ela não domina essa etiqueta, se ela não tem essa sensibilidade, ela não consegue transitar, ela não consegue ganhar reputação, ela não consegue ganhar a confiança das outras pessoas para poder exercitar a sua liderança, né, e conseguir o resultado em conjunto com as outras pessoas, né? Mas então, eu concordo contigo, essa sensibilidade, esses aspectos eles são importantes, mas eu colocaria esses aspectos junto com outros, né, que também vão se mostrando extremamente relevantes. Eu diria, né, assim, pegando a experiência mais recente, né, com liderança no mundo e aqui no Brasil, que talvez uma característica que vá se tornar cada vez mais predominante, né, seja a generosidade, né, a capacidade de você estar genuinamente disposto a agregar valor para as outras pessoas, né? Eu acho que cada vez mais a sua capacidade de agregar valor para as outras pessoas vai ser o principal aspecto da construção da sua legitimidade como líder, né? A gente discute muito fontes de poder, né, da liderança, e a gente vai vendo nesse movimento que as fontes de poder, né, da liderança, a construção da reputação da liderança, está cada vez mais ligada à sua capacidade de conciliar expectativas, de agregar valor para as pessoas com as quais ela se relaciona, né? Então, eu diria que esse é um aspecto que vai e deve crescer muito no futuro, nos próximos anos. E quanto mais sofisticada vai se tornando a nossa sociedade, as organizações, mais esse aspecto se sobressai. Eu acho, eu tenho várias perguntas sobre cultura e sobre clima que eu estou vendo aqui, Fabiane. Então, eu estou tentando entrar e dar também a minha visão, né? Bom, acho que é importante sempre pensar que a cultura é algo que nós não conseguimos determinar para as pessoas, né? E muito menos para as equipes ou para os grupos. Acho importante a gente pensar também que a cultura não aparece na cabeça das pessoas o tempo todo. As pessoas não estão pensando nos valores, elas não estão pensando nos princípios permanentemente, elas não se colocam essa questão, né? Elas vão se colocar essa questão nos momentos críticos, no momento em que nós temos um dilema. Aí vão aparecer e ela se expressa pelo comportamento, né? Ela não se expressa pelo discurso, ela se expressa pelo comportamento. Bom, por que eu estou falando tudo isso?
Porque isso é muito fácil de ver no ambiente físico. E não é tão fácil de ver no ambiente virtual, né? Mas dá para ver. Digamos que é mais sutil, mas é possível, né? Então, acho que tanto a liderança como a gestão de RH vão ter que estar preocupados com isso. Se nós partirmos para o home office mesmo, tem duas coisas que precisam estar presentes aí. Do lado da liderança, do gestor, né? Ele, no relacionamento virtual, ele exercer a cultura da organização, quer dizer, os comportamentos dele, né? Aparecerem no relacionamento virtual como modelo de papel dentro da organização. E, do lado de recursos humanos, da empresa como um todo, né, nós temos que pensar o lado coletivo disso, ou seja, a cultura se reforça por rituais. Isso não vai ter jeito de tirar, isso é humano, né? A cultura se reforça por rituais. Nós fazemos lá reunião de final de ano, nós fazemos outras reuniões que não são exatamente de trabalho, mas são para reforçar determinados valores, né? Nós vamos precisar aprender isso, a fazer isso no virtual, né? Ou nós vamos ter que ter momentos presenciais especificamente com esse objetivo. Eu acho que isso é algo que já se pratica, né? Já se pratica com o pessoal que trabalha no campo, com vendedores, com representantes, você tem algum momento de reunir e tal, sentar todo mundo lá, que não é só para decidir meta, para dividir trabalho. No fundo, é para criar esse espírito de corpo e valorizar o que deve ser valorizado, como nós devemos ser, não só como nós devemos fazer, né? É aí que nós temos espaço para pensar como fazer isso, também no mundo virtual, ou ter essa outra alternativa. Mas eu posso fazer uma pergunta para encerrar? Por favor. Do Éder, porque para quem não é líder ainda, mas está de olho num cargo de liderança, ele pergunta como construir carreira e ser percebido numa organização com trabalho home office. A lógica de carreira, né? Eu acho que é importante a gente pegar a primeira lógica de carreira. A carreira, o que é a carreira? A carreira é uma sucessão de degraus de complexidade, né? Então, na medida que você vai lidando com maior complexidade, você está naturalmente crescendo na sua carreira, né? O ponto é a questão de oportunidades para você lidar com maior complexidade. E essas oportunidades vão surgindo na medida em que você vai dando respostas, boas respostas, né, para os desafios que vão sendo colocados para você. E, eventualmente, né, a gente tem recomendado muito para as pessoas assumirem muito mais o protagonismo das suas carreiras, do seu desenvolvimento, né? E na medida que esses desafios eles não ocorram ou não surjam, né, numa determinada velocidade, você buscá-los, né, dentro da organização através de um diálogo com a sua liderança, se mostrando disponível, buscando oportunidades, né, de agregar mais valor e de lidar com uma complexidade. Então, mesmo à distância, né, essa visibilidade ela tá presente, né, na medida que você vai gerando resultados. Um outro aspecto importante na construção da carreira é também você investir em você, né? Quer dizer, a formação ela ajuda você a perceber melhor o contexto onde você está inserido, e à medida que você vai percebendo melhor o contexto, você se capacita a lidar com maior complexidade, né? Então, isso também vai gerando para você oportunidades de desenvolvimento, de crescimento, né? Então, de um lado, você tem que ter esse protagonismo, né? E do outro lado, você não pode parar de investir em você, né? Acho que esse é um ponto muito importante, né? Bom, Mais alguma coisa, professor? Fabiane, eu preciso dizer primeiro o seguinte, olhando aqui as inúmeras perguntas que estão aqui e que realmente nós não vamos poder
responder no nosso tempo, eu tenho que primeiro me desculpar com todos, com o Arnaldo, com o Marco, com a Marcela, com o Pablo e N outros que não vão caber aqui, né? E olhando também a diversidade de temas que são suscitados com essa discussão com o home office. Tem pergunta aqui sobre gestor, tem pergunta sobre mudança cultural, tem pergunta sobre gestão do conhecimento, né? E tudo isso daria muita conversa para a gente tratar aqui. E que, infelizmente, a gente não tem condição de lidar. Nós gostaríamos, inclusive, são professores, a professora Célia, o Pádua, o Faro, né, de ter um painel mesmo e discutir. Mas, desculpem, nós não vamos poder fazer isso, além de pessoas que têm perguntas, que são perguntas assim muito diretas, muito objetivas, né, e que a gente poderia ajudar, eu não sei se poderia responder, mas ajudar a responder, né? Mas então eu queria deixar aqui o meu agradecimento a todos por estarem conosco, particularmente as pessoas que estão fazendo aí essas questões que nós eu vou pedir para a Sheila, obrigado, a Sheila nos acompanha com as perguntas junto com a Fabiane. Eu vou pedir para a Sheila para ela relacionar todas essas perguntas e isso vai suscitar novas discussões e nós vamos encontrar meios para fazer essas discussões e levar até vocês, né? Eu acho que essa questão da carreira, o Joel trabalhou muito bem, mas esse é o ponto, né? Tem lá nas pesquisas, como eu dizia, esse problema que os colaboradores veem, que as pessoas veem. Eu não sou visto, né? Como que eu vou ser visto? Né? Como é que eu vou aparecer virtualmente? Antes eu podia entrar aqui, acolá, mostrar melhor, né? Me mostrar para os outros, não só para o meu líder, mas para os outros líderes. Porque esse ponto é importante. Como é que eu vou fazer isso agora se eu só tenho aquela reunião com aquele? Né? Vamos lá, Fabiana. Tá aí um furo, né? Um furo de reportagem para a próxima. Tá bom. Falou com a gente os professores Joel Dutra, André Fischer, do Progep, preparando os profissionais de recursos humanos para o presente e para o futuro. Todas as quintas-feiras, mais um episódio do RH Live Meeting. E semana que vem, no dia 27, também às 19 horas, eles estarão com as professoras Paula Foroni e Thalita Cordeiro, e o tema vai ser redes de relacionamento e networking. Nos vemos na semana que vem. Se você quiser rever esse e outros temas que a gente abordou no RH Live Meetings, você pode acessar o nosso canal no YouTube, FIA Business School. E se você tiver mais alguma dúvida e quiser o conteúdo programático dos cursos, você pode mandar um e-mail para progep@fia.com.br. Está valendo a matrícula de 40% de desconto para os cursos que eu apresentei da agenda até o dia 31 de agosto. Uma boa noite, professores. Nos vemos na próxima quinta-feira. Muito obrigada, foi maravilhoso. Temos ainda 160 pessoas conectadas com a gente. Muito obrigada pela sua audiência e bom trabalho e desafios a todos. Obrigado a todo mundo. Muito obrigado. E todo mundo se cuide. Obrigado, Fabiane. Fantástico. Obrigado. Até logo, gente. Boa noite.